Olá, pessoal. Vamos à nossa aula de geradores elétricos. Até agora, os geradores elétricos têm aparecido nos circuitos, somente em associação de resistores, de forma bem discreta, né? Não nos preocupamos com detalhes acerca de sua estrutura ou a própria definição de geradores elétricos. Eles estavam ali apenas como uma função, uma fonte de tensão, né, cuja função era apenas fornecer uma certa DDP para o circuito. Então, nessa aula, vamos falar mais detidamente nos geradores elétricos, né? Muito bem. Bom, até o fim do século XVIII, não se conseguia produzir uma diferença de potencial que durasse, que fosse persistente, eram apenas faíscas, descargas. Então, no ano de 1800, o italiano Alessandro Volta apresentou à Academia de Ciências de Paris, como você vê aqui a apresentação com a presença do próprio Napoleão Bonaparte, né, da sua pilha, né, ficou conhecido como pilha de volta ou pilha voltaica. Na verdade, era uma pilha de discos de cobre e zinco embebidos em solução salina, né? Então, era uma célula eletrolítica que, quando ele empilhou vários pares de células eletrolíticas, ele conseguiu uma DDP maior, uma diferença de potencial maior. Tá? Muito bem. Nessa apresentação, Alessandro Volta mostrou para o mundo e inaugurou um novo ramo da eletricidade chamada eletrodinâmica. Então, a partir de uma pilha de volta, eu pude obter tensões praticamente constantes e duráveis, né? Enquanto o processo de reação ocorrer, essa DDP praticamente permanece constante. Então, a partir dessa DDP fixa, eu posso inserir essa diferença de potencial num circuito e estudar as propriedades dos condutores, dos circuitos elétricos. Daí veio toda aquela conquista tecnológica que alavancou a segunda fase da Revolução Industrial. Muito bem. Bom, as pilhas secas ou pilhas de Leclanché, faremos aqui uma pequena introdução. Ela é constituída por uma carcaça, né, um terminal chamado terminal negativo, né, que é feito de zinco, né, um bastão de grafite, seria o carbono, e uma pasta úmida. Né, ela é chamada de pilha seca porque ela não é, a solução não é líquida, como no caso da pilha de Daniel. Né, é uma pasta que tem uma certa umidade, mas é muito menos úmida do que a pilha molhada de Daniel. Né? Então, essa pilha de Leclanché, desenvolvida lá por volta de 1860, né, por Georges Leclanché, um químico, né, ela é feita por nós temos aqui uma carcaça de zinco, que seria o terminal negativo, o bastão de grafite, que seria o terminal positivo, mergulhado nessa pasta úmida de dióxido de manganês e cloreto de amônio, além de carbono, pó de carvão, carvão em pó e água, né, uma pasta úmida. Muito bem. A reação que ocorre no polo negativo é uma reação de oxidação do zinco sólido. Então, o zinco perde 2 elétrons que migram através do bastão de grafite. Né? E no polo positivo, o dióxido de manganês é reduzido em trióxido de manganês, formando amônia gasosa, mais água. Então, nesse processo de oxidação do zinco e redução do dióxido de manganês, temos uma diferença de potencial que é característica desse par de eletrodos, desses terminais. Essa DDP característica, como veremos aqui embaixo, é uma característica dessa pilha, uma característica desse gerador. É o que nós chamamos de força eletromotriz. Então, a reação total é a oxidação do zinco e a redução do dióxido de manganês em trióxido de manganês e amônia. Bom, com o tempo, a amônia acaba se depositando no bastão, aumentando a sua resistência e reduzindo a DDP característica, a força eletromotriz. Então, se a pilha ficar fora do aparelho enquanto ele não é usado, ela tem uma sobrevida maior. Assim que se colocarmos também na geladeira, isso reduz um pouco a temperatura e reduz essa adsorção. Muito bem, então, sem nos prendermos muito a esse papo de química, só para mostrar que, nesse caso, a força eletromotriz desse tipo de gerador elétrico advém de uma reação química. Mas podemos também obter uma força eletromotriz numa variação do fluxo magnético que acontece nos geradores das usinas, né? Das usinas nucleares, nas usinas termoelétricas, nas usinas hidrelétricas. Uma turbina que é acionada ou por água ou por vapor e a variação do fluxo magnético de acordo com a lei de Faraday produz uma força eletromotriz característica daquele tipo de dínamo, né? Aquele tipo de gerador. Também podemos obter
uma força eletromotriz, uma DDP característica, um termopar, né, através do efeito Seebeck-Peltier, né, diferença de temperatura produz uma diferença de potencial, enfim. Então, cada gerador tem uma força eletromotriz característica. Então, os geradores, aqui representados por uma pilha comercial conhecida, eles têm um polo, um par de terminais, um polo positivo e um polo negativo, né? E são simbolizados em circuitos da seguinte maneira. A e B são os polos, né? A barrinha maior é a barrinha menor, que todo mundo está acostumado a aparecer lá nos circuitos, é o que nós chamamos de força eletromotriz, é o símbolo da força eletromotriz, ou seja, aquele ganho de energia por unidade de carga, então energia potencial elétrica por unidade de carga, advinda, no caso da pilha de Leclanché, daquela reação de redução do dióxido de manganês e de oxidação do zinco. Então, aquilo vai te dar um épsilon. Esse épsilon é o que nós chamamos de força eletromotriz, que é característico de cada gerador. Bom, o gerador, como vocês viram, também apresenta um meio de circulação de carga. Então, apresenta uma certa resistência elétrica, que seria o nosso Rzinho. Então, esse símbolo aqui é o símbolo de resistência interna. O que seria um gerador ideal? Um gerador ideal, ele tem uma força eletromotriz, mas não tem resistência interna. Então, tudo que eu utilizo nos seus terminais é proveniente da reação química, por exemplo. Nada é dissipado. Seria um gerador ideal. Muito bem. Quando esse gerador é atravessado por corrente, pelo sentido convencional, a corrente sai do polo positivo e entra pelo polo negativo. Os elétrons saem do negativo e entram pelo positivo. Muito bem. Então, A e B são os terminais ou polos do gerador. Né? Epsilon é a força eletromotriz, ou FEM, do gerador, que é característica desse gerador. Embora chamemos de força, né? É um conceito antigo, lá do século XVIII, sobre a ideia de energia mais recente, é do século XIX, que quer dizer ação, lá definida pelo Helmholtz. Né? Força, eles chamavam de força viva a energia cinética e força morta a energia potencial. Então isso ainda é um produto ainda do século XIX, assim como se tratar alguns conceitos como capacitância, porque pensavam que a eletricidade fosse um fluido, capacidade térmica, porque pensavam que o calor fosse um fluido, ainda falamos em calórico hoje em dia, fluido elétrico, enfim. Então, persiste, e até hoje se usa a expressão força eletromotriz, mas não é uma força, é uma diferença de potencial característica de cada gerador. No caso das pilhas secas, da pilha de Leclanché, essa força eletromotriz vem daquela reação química, e assim por diante. Então, a força eletromotriz é uma característica do gerador. Rzinho, a resistência interna, também é uma característica do gerador. No caso dos geradores ideais, a resistência interna é nula, os geradores perfeitos, né? Não existem. É o ideal no sentido platônico. Então, a resistência interna do gerador é uma característica também do gerador. E o AB, que é o que me interessa na prática, né? Se eu tenho uma lâmpada e quero ligar essa lâmpada nessa pilha, na prática pegamos um terminal da lâmpada, colocamos num polo, e o outro terminal no outro polo. O que me interessa no gerador está aqui, ó, nos polos. É a diferença de potencial entre os polos. É DDP terminal, né? Que nós vamos chamar aqui de UAB. Então, o UAB é a diferença de potencial nos terminais do gerador. Então, apresentados os elementos de um gerador, como ele é colocado num circuito, vamos falar agora da equação do gerador. Bom, a equação do gerador nada mais é do que o princípio de conservação da energia. Ora, se tomarmos como referência as cargas que chegam no polo negativo, ou a corrente que chega no polo negativo, como um mínimo de energia, a força eletromotriz seria esse ganho de energia potencial elétrica por unidade de carga. Então, cada coulombzinho de carga que chega aqui ganha epsilon joules de energia. Então, o epsilon, que é uma característica do gerador, corresponde à energia potencial adquirida pelas cargas. Muito bem, só que parte dessa DDP, parte dessa energia por unidade de carga, vai ser dissipada na resistência interna. Então, aquilo que eu ganhei, epsilon, parte é o que eu perco, dissipo na forma de calor na resistência interna. Então, aqui existe uma queda de tensão que, pela lei de Ohm, R, que é a resistência, vezes a corrente que atravessa, I. Então, R vezes I, Rzinho vezes I, é a queda de tensão. Podemos dizer que é uma DDP dissipada na resistência interna. Se fosse um gerador ideal, não teríamos esse RI, essa queda de RI. Muito bem, o saldo daquilo que eu cheguei, daquilo que eu ganhei e daquilo que eu perdi é a diferença de potencial
entre os terminais A e B. Bom, pelo princípio de conservação da energia, dá para perceber que a soma da DDP terminal com a queda de tensão na resistência interna tem que ser igual à força eletromotriz. Ou seja, a força eletromotriz não é aquela energia que eu vou utilizar. Simplesmente é a energia que está dependendo do tipo de gerador, mas que não é totalmente disponível quando nós ligamos um gerador num circuito. Evidentemente que eu preciso conhecer a força eletromotriz para saber se eu posso usar essa pilha, essa bateria, esse gerador ou não. Né? Mas o epsilon corresponde àquela energia que vem lá da reação química. Mas quando eu ponho essa pilha para funcionar, quando eu tenho corrente atravessando essa pilha, parte dessa energia vai ser dissipada. E o que sobra é o que está nos meus polos, é a minha DDP-UAB. Pelo princípio de conservação da energia, a força eletromotriz epsilon é a soma da queda de tensão na resistência interna com a DDP terminal. Então, pela conservação da energia, a força eletromotriz, a DDP total, é a soma da DDP útil, que é o que me interessa, que é o que está nos polos, mais a DDP dissipada. Ou seja, total é útil mais dissipada, conservação da energia. Bom, vamos reescrever essa equação a partir de quem me interessa na prática, que é o AB. Então, o AB é igual a epsilon menos RI. Está aí a equação do gerador. Beleza, gente? Então, está aí a equação do gerador, ou seja, a diferença de potencial nos terminais de um gerador é a diferença entre a força eletromotriz e a queda de tensão na resistência interna. Se esse gerador estiver em aberto, ou seja, tirou da embalagem, pegou o voltímetro e ligou nos seus polos, não tem corrente. Ele não está fazendo nada funcionar, ele não está ligado a uma pilha, perdão, ele não está ligado a uma lâmpada, ele não está ligado a um receptor, como um motor, por exemplo. Então não tem corrente atravessando. Se não tem corrente, a gente diz que ele está em aberto. Sem corrente, a DDP nos terminais dele, aquilo que eu leio nos terminais dele é o que está rolando na reação química, é o epsilon. Então, quando não tem corrente elétrica, a gente diz que o gerador está em aberto. Significa que não tem corrente. Então, a DDP nos seus terminais, se o I vale zero, todo esse fator vale zero, epsilon menos zero é epsilon. Então, a DDP nos terminais do gerador é o epsilon. Então, se você quer descobrir a força eletromotriz de uma pilha, é só tirar a pilha do dispositivo que ela está alimentando, ou tirar da embalagem e ligar um voltímetro. Tá? Vamos considerar o voltímetro ideal, ele usa o mínimo possível de corrente, tá? Ele vai medir exatamente a força eletromotriz dessa sua pilha, desse seu gerador. Agora, se você ligar essa pilha numa lâmpada, agora tem corrente atravessando o sistema. Quando você for medir a DDP nos terminais da pilha, você não vai medir mais o epsilon, você vai medir a diferença entre o epsilon e a queda de tensão na resistência interna. Você vai medir o AB. Você vai medir a DDP nos terminais, que é igual à diferença entre o epsilon e a queda de tensão em virtude da passagem da corrente pelo gerador. Muito bem, então está aí a equação do gerador. Muito bem. Lembrando que o AB é a DDP útil, que eu utilizo aqui para ligar as coisas, né? Eu ligo as coisas, as lâmpadas, eu ligo no meu controle remoto, eu ligo em qualquer lugar, sempre nos polos. Então, é a DDP útil, é o que está nos polos, o AB. Epsilon é a DDP total e RI é a DDP dissipada na resistência interna. Muito bem, essa é a equação do gerador. Reparem que ela envolve parâmetros característicos do gerador, que são epsilon e Rzinho, que são fixos em princípio, característicos de cada gerador, em função da corrente. A corrente corresponde à demanda. Cada circuito externo vai demandar por uma certa quantidade de corrente. Já o epsilon e o Rzinho são parâmetros de cada gerador. Muito bem. O que acontece se ligarmos os terminais de um gerador por um fio de resistência desprezível? Já vimos que isso provoca um curto-circuito. Igualamos os potenciais de A e de B. Então, a DDP entre A e B é zero. Então, o circuito vai ser atravessado por uma corrente chamada corrente de curto-circuito, ou ICC. Vamos conhecer melhor essa corrente de curto-circuito? Vamos lá. Usando a equação do gerador, o AB é igual a epsilon menos RI. Como eu provoquei um curto-circuito ligando os terminais dessa pilha por um fio, a DDP entre o AB, a diferença de potencial, é zero, porque está em curto. Quando isso acontece, a corrente que circula o sistema é chamada de ICC, corrente de curto-circuito. Isso significa que não tenho energia útil, eu não estou utilizando a energia química, não está sendo utilizada para fazer nada.
não está alimentando uma pilha, uma lâmpada, um motor. Ou seja, a energia útil é zero. Isso quer dizer que a energia total que vem lá da reação química está sendo dissipada, né? A taxa de transporte de carga é a corrente de curto-circuito, está sendo dissipada na resistência interna. Né? Então, o que vai acontecer se você pegar uma pilha? Não façam isso. Mas se você pegar uma pilha e ligar um fio de resistência desprezível comparada com a resistência interna da pilha, essa pilha começa a ficar muito quente. E pilha ficando muito quente, lembra da amônia formada em gás? Isso pode virar uma bomba. Por isso que não é legal jogar pilha, bateria no fogo. Tá? Você tem que separar a pilha, porque ela é feita de substâncias. Essa pasta é extremamente tóxica, essa pasta úmida é extremamente tóxica. Tá? Ela tem um caráter ácido, por isso que ela é chamada de pilha ácida também. Então, você provocar um aquecimento a longo prazo, médio, até curto prazo, dependendo da intensidade, você pode provocar uma explosão. Tá? E ninguém gostaria de sofrer com fragmentos incandescentes de zinco e de uma pasta ácida incandescente. Né? E bolhas de amônia para tudo que é lado. Enfim, os químicos explicam isso melhor. Então, gente, essa corrente de curto-circuito seria a máxima corrente estabelecida num gerador. Ela também é característica do gerador. Por quê? Porque a corrente de curto-circuito, se resolvemos aqui a equação para UAB igual a zero, ela é igual a epsilon sobre R. Ora, se o epsilon é característico do gerador e o Rzinho é característico do gerador, a corrente de curto-circuito também é característica de cada gerador. Ela informa o seguinte, ó, a corrente máxima que esse cara pode suportar antes de virar um receptor é a corrente de curto-circuito. Então você sabe que não pode trabalhar com correntes acima dessa e nem com essa. Então você trabalha no intervalo, né, que vai até no máximo a corrente de curto-circuito. Então, a corrente de curto-circuito é aquela corrente que se estabelece quando toda energia química, no caso das pilhas secas, é convertida em energia térmica, ou seja, não há energia útil. A energia total é dissipada na forma de calor. Muito bem, então essa é a corrente de curto-circuito. A razão entre o epsilon do gerador e a sua resistência interna é uma outra característica do gerador, que é a corrente de curto-circuito. Muito bem. Bom, para terminar essa parte, vamos falar da curva característica de um gerador. Quando eu falo curva característica, ela deve conter, nesse gráfico, as características do gerador. Ou seja, quais são as características do gerador? O epsilon, o Rzinho e a corrente de curto-circuito. Muito bem. Se você perceber aqui, uma curva característica em eletrodinâmica é o gráfico da DDP terminal em função da corrente I. No caso de resistores ômicos, já vimos que é uma reta. Quando o resistor é ômico, é uma reta cuja inclinação é a resistência elétrica desse resistor ômico. No caso de um gerador, temos aqui que a relação entre a DDPU e a corrente I é uma relação de primeiro grau, já que epsilon e R são constantes, são parâmetros. O epsilon seria o coeficiente linear e o Rzinho seria o coeficiente angular com sinal negativo. Isso significa que a nossa reta provavelmente está inclinada para baixo. Então, quando o I for igual a zero, quando não tem corrente, gerador em aberto, a DDP UAB é igual a epsilon, é igual ao coeficiente linear. Quando a DDPU for igual a zero, quer dizer, quando a pilha está em curto-circuito, acabamos de ver que a corrente I é a corrente de curto-circuito. Então fica fácil desenhar esse gráfico. Né? Ou seja, quando o I for igual a zero, a DDP UAB é o epsilon. E quando U for igual a zero, a corrente é a corrente de curto-circuito. Então, entre esses dois pontos aqui, né, para I igual a zero é o epsilon e para U igual a zero é o ICC, temos uma reta. Então, esse é o gráfico, é a curva característica de um gerador, é o gráfico da DDPU em função da corrente I que atravessa esse gerador. Muito bem. Como é uma curva característica, ela deve envolver as características principais, os parâmetros principais desse gerador. O epsilon, força eletromotriz, que é o coeficiente linear. A corrente de curto-circuito, está faltando a resistência interna. Muito bem, qual seria a tangente desse ângulo θ? Né? Temos um ângulo θ aqui. Ó. Qual seria a inclinação dessa nossa reta? Né? Tomada aqui no sentido trigonométrico, isso aqui seria o seu suplemento. A tangente de θ seria a razão entre o cateto oposto, o epsilon, e o cateto adjacente, que é a corrente de curto-circuito. Só que a razão entre o epsilon e a corrente de curto-circuito é a resistência interna. Então,
A curva característica de um gerador tem como principais parâmetros o epsilon, que é a sua característica, a corrente de curto-circuito, e a tangente, que é o epsilon dividido pela corrente de curto-circuito, corresponde à resistência interna desse nosso gerador. Beleza, pessoal? Então, com isso, encerramos a primeira parte do nosso estudo dos geradores elétricos. Até a parte 2. Até lá, um abraço a todos.